Imagine um livro antigo, perdido nas sombras do tempo, que guarda segredos nunca revelados sobre os maiores patriarcas bíblicos. Um manuscrito oculto, chamado Livro de Jasher, que conta histórias proibidas, eventos surpreendentes que ficaram de fora das escrituras convencionais. Nele somos levados a conhecer detalhes inéditos sobre as vidas de figuras como Abraão, Noé e Moisés. Detalhes que mudam nossa visão sobre esses personagens sagrados e suas jornadas. Mas por que será que essas histórias foram mantidas em segredo por tanto tempo? O que o livro de Jasher revela que é tão perturbador e poderoso? E mais importante, o que essas histórias podem nos ensinar hoje, em pleno século XXI, sobre fé, coragem e mistérios divinos? Se prepare para uma viagem onde os limites entre história e mistério se tornam tênues. E descubra por que essa obra pode transformar sua visão sobre o mundo bíblico e as forças que atuam nele. O livro de Jasher, mencionado brevemente nas escrituras bíblicas, é uma obra envolta em mistério e controvérsia. Esse livro, muitas vezes ignorado ou desconhecido pela maioria, guarda narrativas fascinantes que não se encontram no texto bíblico convencional. Jasher, ou o Livro dos Justos como também é chamado, contém detalhes profundos sobre os antigos patriarcas, personagens como Adão, Noé, Abraão e Jacó, que moldaram a história sagrada. Mas, por que esses relatos foram excluídos da Bíblia? E quais segredos sobre os primeiros homens e mulheres de fé estão escondidos em suas páginas? Desde os primeiros registros bíblicos, o livro de Jasher é citado como uma fonte confiável e rica em detalhes. Ele é mencionado em passagens de Josué e de Samuel, levantando a curiosidade e a especulação sobre seu conteúdo. Teria esse livro revelado mais do que o aceitável? Suas histórias proibidas descrevem a humanidade dos patriarcas, suas lutas, fraquezas e desafios, com uma honestidade que muitos talvez preferissem ocultar. Enquanto o Gênesis nos oferece um panorama dos primeiros passos da humanidade e da criação, o livro de Jasher vai além, revelando momentos que moldaram as primeiras gerações. O capítulo inicial mergulha nos primórdios da criação, quando Adão e Eva deixaram o jardim do Éden e enfrentaram um mundo hostil. O livro revela não apenas o momento de sua expulsão, mas como eles viveram após essa queda. Em Jasher, encontramos detalhes sobre a dor e o arrependimento de Adão, as angústias que o primeiro homem enfrentou ao testemunhar a destruição do paraíso e o peso da responsabilidade que sentia ao ver o sofrimento de seus descendentes. Ele fala de um Adão aflito, um homem tentando corrigir seus erros e guiando seus filhos em um mundo desconhecido. Enquanto o Gênesis menciona pouco sobre os filhos de Adão além de Caim e Abel, Jasher amplia esse panorama. Através de suas páginas, conhecemos mais dos descendentes diretos de Adão e o impacto de seus atos na construção da linhagem humana. Detalhes como a história de Sete, o terceiro filho, são explorados profundamente, mostrando sua contribuição para manter a fé e os valores que Adão transmitirá. Jasher nos permite observar o nascimento de uma linhagem de homens e mulheres justos, que, embora distantes do Éden, carregavam o desejo de buscar o Criador e de restaurar a conexão que Adão perderá. Esse capítulo não apenas revela a humanidade de Adão e sua linhagem, mas também lança luz sobre o primeiro e contínuo conflito entre o bem e o mal na história humana. Logo nos primeiros registros, o livro de Jasher apresenta um panorama dramático da luta entre luz e trevas, mostrando que o caminho da fé já era, desde o início, repleto de desafios. Em um mundo repleto de tentações, esses primeiros patriarcas tinham que escolher entre seguir os passos de Adão e manter a fidelidade ou ceder à escuridão que os rodeava. Esse é o primeiro vislumbre do livro de Jasher. Nos capítulos seguintes, iremos explorar como essa linhagem evolui e como homens como Noé e Abraão surgem para moldar a história sagrada, enfrentando as forças que ameaçam a continuidade do legado divino. O livro de Jasher aprofunda-se nas histórias dos descendentes de Adão, revelando detalhes surpreendentes sobre a geração de Noé, um período em que a terra já estava mergulhada em escuridão e corrupção. Enquanto o Gênesis relata brevemente a construção da arca e o dilúvio, Jasher revela os eventos intensos e sombrios que precederam o cataclismo, pintando um retrato detalhado de um mundo à beira do colapso. A corrupção da humanidade, que tomava conta de cada canto do planeta, não se restringia apenas ao comportamento moral. De acordo com Jasher, forças espirituais estavam agindo nas sombras, envolvendo os homens em práticas que desafiavam a ordem divina. Nesse capítulo, o público conhece de perto os Nefilim, gigantes descendentes dos filhos de Deus e das filhas dos homens. Seres que surgiram em um pacto profano e trouxeram um desequilíbrio espiritual à Terra. Jasher expande essa narrativa,
mostrando como esses gigantes não eram apenas fisicamente poderosos, mas também profundamente corrompidos e violentos. Eles não apenas governavam com tirania, mas também manipulavam a criação, promovendo práticas ocultas e atos de violência que espalhavam o caos. A existência desses gigantes era um testemunho da rebelião não apenas dos homens, mas também de entidades celestiais que haviam se afastado dos caminhos de Deus. Para o público, conhecer essas histórias é um convite para refletir sobre os desafios que Noé e sua família enfrentaram. Em um mundo dominado por gigantes e práticas obscuras, manter-se fiel a Deus era um ato de resistência e coragem. Jasher revela que Noé, assim como outros justos de sua época, foi chamado a pregar a justiça e advertir os povos sobre a chegada do julgamento. Contudo, a resposta foi de zombaria e desprezo, e muitos preferiram ignorar os alertas, apegando-se a seus próprios desejos e vícios. É impressionante pensar que Noé não apenas construiu uma arca, mas que, segundo Jasher, ele também lutou contra as forças do mal em uma guerra espiritual silenciosa. No livro de Jasher, vemos como Noé se preparou não apenas fisicamente, mas espiritualmente para o que estava por vir. Ele instruía seus filhos a resistirem às tentações e alertava sobre as consequências da desobediência. Sua perseverança em um ambiente hostil e sua dedicação ao chamado divino são um exemplo de fé inabalável. E Jasher destaca a conexão espiritual que Noé mantinha com Deus, uma conexão que guiava cada martelada, cada madeira colocada na construção da arca. É através desses detalhes que o público percebe a profundidade da missão de Noé e o que estava em jogo naquela época. Mas Jasher vai além ao mencionar que mesmo entre o caos, havia aqueles que no último momento buscavam a redenção. Segundo o livro, alguns moradores da terra se arrependeram ao ver as águas do dilúvio começando a se elevar, mas para muitos já era tarde demais. Eles suplicavam a Deus, mas o tempo de graça havia passado, e o dilúvio era inevitável. Esse detalhe impactante revela a seriedade do julgamento e a natureza imutável das leis divinas, deixando uma mensagem para o público sobre a importância de se manter fiel mesmo em tempos de desespero e dúvida. O próximo capítulo abordará os momentos finais da arca e a travessia de Noé e sua família pelas águas da destruição. É o início de uma nova era, onde a humanidade terá uma nova chance de recomeçar. Após os intensos preparativos, Noé e sua família embarcam na arca enquanto o dilúvio começa a devastar a terra. Mas ao contrário do que muitos imaginam, essa jornada pelo mar não foi apenas uma travessia tranquila, observada de dentro de uma arca fechada. No livro de Jasher, encontramos relatos que aprofundam os detalhes dessa viagem, uma jornada espiritual e física onde Noé, seus filhos e os animais escolhidos enfrentaram não apenas o isolamento, mas também os desafios de um mundo sendo totalmente destruído. O que realmente aconteceu durante esses dias de águas furiosas e escuridão total? O livro de Jasher nos revela que a arca de Noé foi protegida por Deus de forças sobrenaturais que tentavam impedir a salvação da família escolhida. Enquanto as águas subiam, Jasher narra como ondas colossais e tempestades quase sobrenaturais atingiam a arca tentando afundá-la. Noé e sua família não tinham apenas que resistir ao confinamento, mas também precisavam lidar com o medo e as incertezas diante de uma situação tão catastrófica. Segundo Jasher, a arca tremia com a força das ondas, e orações fervorosas ecoavam de dentro dela, enquanto Noé intercedia a Deus para que o seu propósito de redenção fosse cumprido. Uma revelação marcante desse capítulo é a forma como o livro de Jasher descreve os animais a bordo. Embora o Gênesis mencione as espécies que Noé trouxe consigo, Jasher aprofunda o simbolismo e a seleção dos animais. Não foram escolhidos apenas para repovoar a terra, mas cada espécie também representava uma nova oportunidade de pureza e obediência à ordem divina. Jasher indica que muitos dos animais estavam ali por terem sido protegidos do contato com as práticas corruptas dos homens e dos Nefilim. Eles eram puros, uma parte da criação que ainda refletia o desígnio original de Deus. Esse detalhe desperta no público uma visão mais ampla sobre o papel da fauna na restauração do mundo. Além disso, enquanto Noé e sua família enfrentavam as semanas de confinamento, o livro de Jasher narra que Deus revelava a Noé sonhos e visões sobre o futuro da terra e da humanidade. Noé viu imagens do que estava por vir, futuras gerações de patriarcas e reis, momentos em que a humanidade se desviaria novamente, mas também lampejos de esperança e salvação. Essas visões revelaram a Noé que, apesar da destruição, Deus estava construindo um plano de redenção que ultrapassaria gerações. Para o público, essa visão de Noé torna a narrativa do dilúvio ainda mais poderosa, pois ela mostra como até mesmo a destruição era parte de um plano maior e mais profundo.
Outro detalhe instigante que o livro de Jasher menciona é o papel dos filhos de Noé dentro da arca. Sem, Cã e Jafé, seus 3 filhos, tinham funções específicas, não apenas ajudando a cuidar dos animais, mas também mantendo a estrutura espiritual e física da família. Jasher sugere que havia um propósito especial em cada um deles, uma missão que se refletiria nas nações e nos povos que eles fundariam. O livro traz descrições de como eles receberam instruções sobre a importância de honrar e preservar os princípios divinos, especialmente em um mundo que precisaria ser reconstruído desde as fundações. A lealdade e obediência deles se tornaram o pilar para a nova humanidade. Conforme as águas baixam e a arca se aproxima das montanhas de Arará, Jasher detalha o momento em que a família de Noé vê, pela primeira vez, uma terra completamente transformada, uma paisagem desolada e silenciosa. Não havia cidades, não havia reinos, apenas um imenso vazio esperando para ser preenchido. Esse retorno ao solo marca o início de uma nova era, onde a humanidade teria a chance de escolher um caminho diferente daquele que a levou à destruição. O público sente o peso desse novo começo, percebendo que Noé e seus descendentes carregavam consigo o legado de um mundo destruído, mas também a promessa de um novo começo. O próximo capítulo explorará o que aconteceu após o dilúvio. Como Noé e seus filhos se adaptaram ao novo mundo e as primeiras ações que tomaram para restabelecer a vida na Terra. Este é um ponto crucial, pois o livro de Jasher revelará que nem todos aprenderam com a catástrofe e que logo, novos desafios espirituais e morais surgiriam. Quando as águas finalmente recuaram e a arca de Noé repousou nas montanhas de Arará, a visão que a família teve ao sair da arca era ao mesmo tempo impressionante e desoladora. A terra estava completamente transformada, um vazio silencioso cobria o solo, onde outrora havia cidades, reinos e multidões. Noé e seus filhos eram os únicos seres humanos remanescentes, responsáveis por dar continuidade ao plano divino e garantir que a humanidade seguisse por um caminho diferente daquele que a levará ao dilúvio. Este novo começo trazia não apenas a responsabilidade de repovoar a terra, mas também o desafio de restaurar a aliança com Deus. O livro de Jasher descreve esse momento com riqueza de detalhes, revelando como Noé, movido por gratidão e temor, ergueu um altar assim que pisou em terra firme. Ali ele ofereceu sacrifícios dos animais puros que estavam na arca, como símbolo de devoção e aliança com o Criador. Noé compreendia que aquele sacrifício era mais que uma oferenda, era um pacto de obediência e lealdade. Uma maneira de reconhecer que a salvação que ele e sua família haviam recebido era um presente divino e que dali em diante deveriam caminhar em conformidade com a vontade de Deus. Essa imagem de Noé curvado diante de um altar em um mundo vazio, reforça a seriedade da nova missão que ele e seus filhos haviam recebido. Jasher menciona que em resposta a esse ato de fé, Deus estabeleceu uma nova aliança com Noé e toda a humanidade. É nesse momento que o arco-íris, descrito como um símbolo da promessa de Deus de nunca mais destruir a terra por meio de um dilúvio, aparece pela primeira vez. Porém, o livro de Jasher amplia o significado desse símbolo. O arco-íris não era apenas um lembrete visual, mas um sinal de um compromisso mútuo, onde Deus prometia misericórdia e a humanidade deveria manter sua lealdade aos mandamentos. A narrativa de Jasher sugere que o arco-íris era uma linguagem divina, uma comunicação entre o céu e a terra que carregava um chamado à responsabilidade. Após essa aliança, o livro de Jasher apresenta detalhes sobre a vida de Noé e seus descendentes no Novo Mundo. Sem, Cã e Jafé, os 3 filhos de Noé começaram a se espalhar e a fundar as futuras nações que povoariam a terra. Cada um deles recebeu orientações específicas de Noé para preservar a adoração ao verdadeiro Deus e afastar-se das práticas corruptas que haviam levado a geração anterior ao seu fim. Jasher revela que Noé passou anos ensinando seus filhos e netos sobre as leis divinas e os perigos do orgulho, alertando-os sobre as consequências de se afastarem dos caminhos de Deus. Esse aspecto da história mostra Noé não apenas como um sobrevivente, mas como um líder espiritual e um professor para as futuras gerações. Mas, embora Noé e sua família estivessem determinados a seguir o caminho da retidão, Jasher descreve como, aos poucos, a semente da rebeldia começou a germinar novamente. Cã, o segundo filho de Noé, e seus descendentes foram descritos como os primeiros a desafiar as instruções recebidas. Segundo Jasher, Cã buscou um caminho de independência, optando por explorar territórios próprios e estabelecer práticas que não condiziam com a aliança feita por seu pai. Esse momento é crucial, pois introduz o conceito do livre-arbítrio e das consequências das escolhas humanas. O público percebe, então, que o ciclo de obediência e desobediência, bênção e julgamento, estava prestes a recomeçar.
Um dos relatos mais marcantes trazidos por Jasher é a construção da Torre de Babel, um evento que se tornaria um símbolo da rebeldia humana. Jasher nos dá uma visão mais detalhada dos motivos por trás dessa construção. Os descendentes de Cã e outros povos uniram-se com a intenção de construir uma torre que alcançasse os céus, não apenas como uma demonstração de poder, mas como um desafio direto à soberania de Deus. Eles queriam um local que resistisse a qualquer julgamento divino, caso outro dilúvio acontecesse. Esse desejo de construir um santuário à autossuficiência refletia um orgulho e uma arrogância que ecoavam os erros das gerações anteriores. Jasher descreve que Deus, ao ver a construção da torre, percebeu que a humanidade estava novamente caminhando para a destruição. Então, em um ato de misericórdia, ele confundiu as línguas dos povos, interrompendo a construção e espalhando as nações pela terra. Esse ato não era apenas uma punição, mas uma medida para impedir que os homens se destruíssem através do orgulho. Para o público, esse momento é uma poderosa lição sobre o papel da humildade e a necessidade de reconhecer os limites humanos. O próximo capítulo abordará as consequências desse ato de Deus, enquanto Sem, Cã e Jafé e seus descendentes se estabelecem e começam a dar origem às grandes civilizações do passado. O livro de Jasher, com suas revelações, nos permitirá ver como cada uma dessas linhagens carregou consigo traços da aliança ou da rebeldia, influenciando a história da humanidade. Após a dispersão dos povos e o episódio da Torre de Babel, o mundo começa a se organizar em clãs e reinos, marcando a fundação das primeiras civilizações conhecidas da humanidade. Jasher descreve como, dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, surgiram grandes nações, cada uma com características únicas e filosofias distintas que, ao longo dos séculos, iriam moldar o destino da humanidade. Enquanto Sem permaneceu firme na aliança com Deus, seus descendentes comprometidos com a preservação da fé e dos princípios divinos, Cã e Jafé tomaram direções diferentes, dando origem a dinastias e culturas que ora respeitavam, ora rejeitavam as tradições estabelecidas por Noé. No livro de Jasher, Sem é retratado como o patriarca que leva adiante o compromisso de seu pai com a justiça e a devoção. Os descendentes de Sem, como Arfaxade, Eber e outros, seguiram um caminho de obediência e reverência, mantendo o conhecimento da criação e da verdadeira adoração. Jasher descreve esses patriarcas como sábios que passaram seus conhecimentos de geração em geração, garantindo que ao menos em uma linhagem, a sabedoria e a fé não se perdessem. Esse detalhe revela ao público como os ensinamentos divinos, mesmo diante de desafios e desvios, foram preservados e como, em meio a uma terra já corrompida, sempre houve um fio de continuidade espiritual que ligava a humanidade ao Criador. Mas na linhagem de Cã, a história toma um rumo intrigante e revelador. Jasher descreve Cã como alguém que desde cedo demonstrou um espírito de insubmissão e inclinação para a exploração de novas práticas. Seus descendentes foram pioneiros em estabelecer cidades e desenvolver habilidades militares, mas também se envolveram em práticas que contradiziam o pacto feito por Noé. Entre esses descendentes estavam Nimrod, um dos personagens mais fascinantes do livro de Jasher, que se tornaria o primeiro homem poderoso e rei sobre a terra. Nimrod, segundo Jasher, não era apenas um líder, ele era um estrategista e guerreiro implacável que buscava conquistar territórios e corações, introduzindo uma adoração que desafiava diretamente a Deus. O livro de Jasher revela que Nimrod era conhecido por suas habilidades e por sua força, mas também por seu desejo de controle absoluto sobre os povos. Ele organizou exércitos, uniu tribos e criou o primeiro verdadeiro império do mundo antigo. No entanto, sua rebelião ia além de dominar terras. Jasher narra que Nimrod incentivava práticas espirituais que desviavam o povo do caminho de Deus, introduzindo uma nova forma de idolatria que promovia ele mesmo como uma figura divina. Essa construção de uma adoração centrada em um líder mortal é vista como o início das religiões pagãs que viriam a dominar muitas nações. Para o público, a história de Nimrod é uma janela para entender as origens do poder absoluto, da idolatria e dos conflitos espirituais que se estenderiam ao longo da história humana. Enquanto isso, os descendentes de Jafé espalharam-se por outras regiões e tornaram-se pioneiros na criação de culturas e costumes próprios. Jasher descreve como os filhos de Jafé estabeleceram-se em terras distantes, formando comunidades que, embora não fossem tão devotas quanto as de Sem, também não seguiram completamente o caminho de Cã. As culturas e conhecimentos dessas tribos influenciaram desde o desenvolvimento da agricultura até a metalurgia, marcando a humanidade com avanços importantes. Mas embora essas tribos contribuíssem para o progresso da humanidade,
Jasher também alerta sobre como o afastamento gradual das tradições divinas levou essas comunidades a se perderem em suas próprias crenças, desenvolvendo ritos e práticas espirituais que se tornariam obstáculos para o verdadeiro conhecimento de Deus. Ao fim deste capítulo, Jasher nos conduz a um momento de reflexão profunda sobre a fragilidade do ser humano diante da busca pelo poder e da sedução das riquezas materiais. O livro sugere que a humanidade, mesmo após ter presenciado o julgamento do dilúvio, facilmente se deixa influenciar pelo orgulho e pela autossuficiência. As dinastias de Cã e Jafé, com seus desvios espirituais, representam a luta eterna entre o desejo de progresso e o esquecimento das raízes espirituais. Para o público, essa narrativa é uma poderosa lição sobre como, mesmo tendo a verdade diante de si, a humanidade pode ser facilmente desviada. O próximo capítulo explorará as lutas internas e as guerras entre essas dinastias e reinos iniciais, um período de grande turbulência e competição. Jasher revelará como esses primeiros reis e seus descendentes buscavam poder a qualquer custo, mergulhando o mundo em disputas e afastando ainda mais o conhecimento de Deus. Conforme os filhos e descendentes de Noé se espalharam e consolidaram seus reinos, a humanidade mergulhou em um ciclo de expansão e conflitos que moldariam para sempre o curso da história. No livro de Jasher, a narrativa se torna intensa e cheia de revelações enquanto descreve o surgimento dos primeiros reinos e das grandes disputas de poder entre as linhagens de Sem, Cã e Jafé. Esse capítulo mostra um panorama fascinante sobre a formação das civilizações mais antigas e o nascimento das intrigas e rivalidades que ressoariam por eras. As tensões começam a crescer especialmente entre os descendentes de Sem e de Cã. Enquanto Sem e seus descendentes buscavam preservar a tradição e os ensinamentos sagrados de Noé, Cã, conforme o relato do livro de Jasher, parecia cada vez mais determinado a romper com o passado. Seus descendentes, com destaque para os povos liderados por Nimrod, adotaram um estilo de vida centrado no poder e na conquista, desafiando diretamente a ordem divina e os princípios espirituais. Nimrod, descrito como poderoso caçador perante o Senhor, não só consolidou o primeiro grande império, mas também estabeleceu práticas religiosas que faziam dele uma figura central de adoração. Jasher revela detalhes impactantes sobre como Nimrod construiu a cidade de Babel, um símbolo de sua ambição e rebelião. Não satisfeito com apenas governar, ele queria alcançar a imortalidade e desafiar a autoridade divina. Assim, Nimrod ergueu a lendária Torre de Babel, uma construção imensa que, segundo o livro, não era apenas uma torre física, mas também um projeto espiritual que simbolizava a autossuficiência humana e o desejo de transcender as limitações impostas por Deus. O público, ao ouvir essa história, se sente atraído pela grandiosidade dessa construção e pelas intenções ocultas por trás dela, um desafio explícito à soberania divina, que levaria a consequências graves e profundas. Quando Deus desce para observar a construção, o livro de Jasher descreve sua reação de maneira detalhada, ressaltando que a construção da torre era uma ação extremamente ousada e perigosa para a harmonia do mundo. Para interromper o projeto, Deus confundiu as línguas, transformando a comunicação entre os homens em um verdadeiro caos e dividindo as nações. Essa confusão levou ao abandono da torre e à dispersão das tribos por diversas partes do mundo. Aqui o público percebe como um único ato de desobediência e orgulho resultou em uma fragmentação cultural e linguística que moldaria o curso das civilizações. Após a dispersão, Jasher relata como cada descendente de Noé se estabeleceu em diferentes regiões, criando culturas e tradições próprias. Os descendentes de Sem se fixaram principalmente na região da Mesopotâmia, desenvolvendo sociedades que valorizavam o conhecimento espiritual e a tradição, enquanto os descendentes de Jafé migraram para as áreas mais distantes ao norte, formando comunidades que dariam origem aos povos europeus e asiáticos. Já os descendentes de Cã estabeleceram-se em Canaã e em partes da África, onde continuaram a seguir as práticas introduzidas por Nimrod e se tornaram conhecidos por suas habilidades militares e conquistas. O livro de Jasher faz um retrato vívido desses povos, destacando suas diferentes características e contribuições para a história humana. Cada grupo deixou sua marca no mundo, seja através da construção de cidades, do desenvolvimento da agricultura, do domínio das artes e ciências, ou da criação de religiões e rituais. Mas mesmo com todas essas realizações, o livro lembra ao público que ao se afastarem dos caminhos de Deus, esses povos começaram a se perder em seus próprios desejos e ambições, repetindo os mesmos erros que levaram ao dilúvio. Ao longo deste capítulo, Jasher faz questão de enfatizar a decadência moral que começou a surgir nas sociedades.
Na busca pelo poder, muitos dos reis e líderes que surgiram começaram a esquecer a promessa feita por Noé. Alguns reis tornaram-se tiranos, dominando seu povo com crueldade e utilizando o medo como ferramenta de controle. Jasher detalha as práticas pagãs que começaram a se espalhar, incluindo rituais de sacrifício humano e cultos aos deuses da guerra e da fertilidade. Esses cultos, descritos com detalhes sombrios no livro, representavam um afastamento drástico da adoração ao único Deus verdadeiro e serviam como uma evidência de que a humanidade estava novamente se desviando do caminho. A história de Nimrod e a ascensão dos primeiros reinos como Babel e Ur são relatos que mostram como o poder sem limites pode corromper e levar a humanidade à ruína. Jasher apresenta esses eventos como advertências, exemplos claros de como o orgulho e a busca por glória pessoal colocam em risco o equilíbrio espiritual do mundo. Para o público, é um alerta sobre as consequências de desafiar a ordem divina e de tentar construir impérios à revelia dos princípios espirituais. Por fim, o capítulo termina com a promessa de que, em meio a essa crescente decadência, Deus nunca deixaria de lado aqueles que buscavam fielmente a sua presença. Sem seus descendentes, apesar das adversidades, continuariam a ser um elo com o Criador, preservando a esperança de redenção. No próximo capítulo, o livro de Jasher nos conduz à linhagem que levaria ao patriarca Abraão, um dos maiores e mais influentes personagens bíblicos, cujo chamado seria uma resposta divina à corrupção que estava tomando conta das nações. Abraão surge como uma promessa de renovação e como o primeiro de uma nova aliança com Deus, trazendo uma luz em meio à escuridão. Após a fragmentação das nações e o crescente afastamento dos povos de Deus, o livro de Jasher apresenta um dos momentos mais significativos da história bíblica. O chamado de Abraão, um homem que, em meio a um mundo de idolatria e corrupção, foi escolhido para carregar a promessa divina. Segundo o relato de Jasher, Abraão não apenas seguia o Deus verdadeiro, mas desde muito jovem se destacava por sua busca sincera pela verdade, questionando as práticas idólatras de sua própria família e de seu povo. Esse detalhe, muitas vezes não explorado nas narrativas tradicionais, revela uma faceta de Abraão como alguém que já possuía uma predisposição espiritual excepcional, sendo guiado por um senso de justiça e verdade que o colocava em desacordo com seu ambiente. O livro de Jasher descreve a infância e juventude de Abraão, trazendo à tona detalhes que envolvem o contexto cultural e religioso em que ele vivia. Nascido em Ur dos Caldeus, uma cidade rica e próspera, Abraão cresceu cercado por estátuas de deuses, templos luxuosos e práticas que exaltavam a adoração a deuses múltiplos. Porém, em vez de se conformar com essas tradições, ele começou a questioná-las. De acordo com Jasher, Abraão se perguntava como objetos inanimados poderiam ser dignos de adoração e buscava incessantemente uma resposta para o mistério da criação. Essas perguntas o levaram a uma revelação profunda. Ele intuiu que havia uma força única e poderosa que governava o universo. Um Deus invisível que estava acima de todas as imagens e ídolos. Esse despertar espiritual de Abraão não foi bem visto por seu pai, Terá, que era um homem influente e dedicado ao politeísmo. Jasher descreve um episódio dramático em que Abraão, ainda jovem, destrói os ídolos da casa de seu pai em um ato de coragem e rebeldia, declarando que nenhum objeto criado pelo homem poderia ser considerado divino. Esse evento marca o início de sua jornada de fé e determinação, mostrando que desde cedo ele já era alguém disposto a sacrificar sua própria segurança pela verdade em que acreditava. O público, ao ouvir essa passagem, é conduzido a um momento de tensão e admiração por Abraão, vendo-o como um herói que desafia as normas sociais em busca do que considera justo. Após esse episódio, Deus se revela a Abraão com um chamado especial, oferecendo-lhe uma promessa única. Abraão seria o patriarca de uma grande nação e seus descendentes herdariam uma terra onde poderiam adorar a Deus livremente, sem a influência dos deuses pagãos. Esse pacto, conhecido como Pacto Abraâmico, é um marco não apenas na história de Israel, mas no desenvolvimento espiritual de toda a humanidade. Jasher explica que, diferente de qualquer outro pacto, esse acordo não era apenas uma bênção para Abraão, mas uma aliança que influenciaria gerações e estabeleceria um vínculo eterno entre Deus e o seu povo. No livro de Jasher, a narrativa detalha como essa promessa não foi concedida sem desafios. Abraão e sua esposa, Sara, eram idosos e sem filhos, o que fazia a promessa de uma descendência numerosa parecer impossível. O público é levado a se conectar com as dificuldades e incertezas de Abraão, imaginando o conflito interno entre sua fé inabalável e a realidade de sua vida. Em muitos momentos ele é testado, enfrentando provações que colocam sua confiança em Deus à prova.
Esses testes representam para o público a ideia de que, para alcançar grandes bênçãos, muitas vezes é necessário enfrentar tribulações que fortalecem e purificam a fé. Outro aspecto fascinante revelado no livro de Jasher é a interação de Abraão com as nações ao seu redor. Ao deixar Ur e seguir para a terra de Canaã, Abraão teve encontros importantes com reis e líderes, muitos dos quais reconheceram sua integridade e espiritualidade. Em uma dessas passagens, Jasher narra que Abraão confronta o rei Nimrod, que havia se tornado um símbolo de opressão e idolatria. Em um momento de confronto, Nimrod ordena que Abraão seja lançado em uma fornalha ardente por se recusar a adorar seus deuses. Milagrosamente, Abraão sobrevive ao fogo, sendo protegido por Deus, e essa passagem torna-se um símbolo de seu compromisso inabalável com a fé. Para o público, essa cena ressoa como uma poderosa demonstração de como a verdadeira fé é capaz de superar qualquer obstáculo e como Deus honra aqueles que se mantêm fiéis. Com o nascimento de seu filho Isaque, Abraão vê a promessa começar a se concretizar. Jasher relata o nascimento de Isaque como um evento milagroso, celebrado não apenas por Abraão e Sara, mas também por suas servas e seguidores, que reconhecem a bênção especial que repousa sobre essa criança. Isaque é retratado como o herdeiro espiritual de Abraão, alguém destinado a dar continuidade ao pacto com Deus e levar adiante os valores de justiça e fé que seu pai defendia. No entanto, o livro de Jasher nos lembra que a vida de Abraão estava longe de ser fácil, mesmo após o nascimento de Isaque. O episódio em que Abraão é chamado a sacrificar Isaque no Monte Moriá é descrito com profundidade, mostrando a dor e a angústia do patriarca ao obedecer a uma ordem que parecia incompreensível. Essa história traz ao público uma reflexão sobre o preço da obediência e da confiança em Deus. Quando Abraão, em um ato de extrema fé, prepara-se para sacrificar seu próprio filho, Deus intervém, enviando um anjo para impedi-lo e confirmando que sua fé foi testada ao máximo e aprovada. Essa cena se torna uma das mais emocionantes da narrativa, pois reafirma o pacto divino e sela a linhagem de Abraão como uma linhagem abençoada e destinada a influenciar o futuro da humanidade. Ao final deste capítulo, Jasher nos deixa com uma imagem de Abraão como um homem de fé inabalável, alguém que, apesar das provações, nunca vacilou em sua devoção. A história de Abraão, como contada no livro de Jasher, é uma jornada de coragem, sacrifício e fidelidade. Um exemplo de como um único homem pode transformar o destino de uma nação e se tornar um modelo de fé para gerações. O próximo capítulo continuará essa linha narrativa, explorando a vida de Isaque e seus descendentes, mostrando como o pacto feito com Abraão se estendeu por gerações, moldando o caminho da história e fortalecendo o vínculo eterno entre Deus e seu povo. Agora que você conheceu os segredos e revelações do livro de Jasher, se perguntou o que mais está escondido nas páginas esquecidas da história bíblica? As respostas para perguntas que nem sabemos fazer ainda estão aguardando para serem reveladas. E cada descoberta traz à tona um novo mistério que pode mudar tudo o que você pensava sobre as Escrituras e os patriarcas que moldaram nossa fé. Este é apenas o começo de uma jornada profunda e cheia de surpresas que exploram os mistérios mais fascinantes da Bíblia. Se você achou essas revelações incríveis, imagine o que mais está por vir. Inscreva-se agora e acompanhe-nos nos próximos vídeos, onde vamos continuar desvendando as verdades ocultas e as histórias que muitos tentaram esconder. O que você vai descobrir a seguir pode transformar sua visão sobre o mundo espiritual para sempre. Não perca!